Tá ok. Apareceu? Tá aparecendo para vocês aí gravando, não? Agora tá. Tá. Então já tem 15 participantes aí. Boa noite a todos novamente, né? Vamos ver se dá certo agora aí, se a internet ajuda, tá? Então a gente vai iniciar a disciplina Teoria das Estruturas 1, tá? Eu vou pedir para vocês aí ficarem, manterem, né, o microfone desligado. E aí, conforme a gente for avançando aí, vocês quiserem tirar dúvida, eu vou dar uma parada, tá? E aí a gente tira dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Eu sempre vou estar parando durante aí a apresentação, e aí eu abro aí para vocês fazerem perguntas ou questionamento, para a gente tentar avançar, tá? Vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Tá todo mundo visualizando aí? Esse arquivo tá, né? Do plano de ensino? Sim. Tá. Então vamos lá. Sim. A ideia é dar continuidade, né, à disciplina, né? Até o momento lá que iniciou a questão da pandemia, né? Mas aí a gente vai fazer uma revisão, né? Vai fazer uma revisão geral, obviamente. Muita gente, tem alguns alunos que não estavam naquele momento, né, acompanhando a disciplina. Então a ideia aqui é a gente revisar, né? Falar hoje, fazer uma introdução, né? Falar da disciplina, e fazer uma introdução, né, da disciplina, tá? Já considerando essa questão aí que com certeza alguns alunos não estavam naquele momento e agora estão matriculados na disciplina. Então a disciplina é Teoria das Estruturas 1, carga horária de 60 horas, né? A turma de vocês, no caso, é a turma 2019, né? Então a ementa que está prevista aqui, a gente vai fazer uma introdução, vai falar aí sobre cargas concentradas, cargas distribuídas, conceito de momento, momento fletor, momento conjugado, cargas móveis, diretas e indiretas, conceito de deslocamento, no caso, conceito dos apoios, né? São os vínculos ou apoios estruturais, né? Que é um conceito importante que a gente tem que relembrar, né? Alguns de vocês já sabem. Condições de equilíbrio, né? Falar sobre lá as equações de equilíbrio, né? As equações fundamentais de equilíbrio de uma estrutura, né? Especialmente as estruturas isostáticas, né? Que a gente vai estudar nessa disciplina. Grau de liberdade, tipos de apoio, estaticidade e estabilidade de estruturas planas, esforços simples, né? No caso, tração, compressão. A gente vai relembrar aí os conceitos e em que momento que a gente vai calcular, que vai ser lá na frente no caso de treliças, né? Linhas de estado, no caso aí seriam os diagramas, né? Sistemas articulados, vigas. No caso de vigas, a gente vai falar quando for resolver essas equações de equilíbrio, né? Calcular reações de apoio. Então, normalmente a gente tem problemas aí, né? Que são formados principalmente por vigas, tá? Estruturas planas isostáticas, linhas de influência em vigas isostáticas. E no caso aí de utilização de programas, a gente não vai chegar, eu acredito que aqui não vai dar tempo da gente chegar a mostrar. Eu posso mostrar alguns programas, no caso o FTOO, né? De como a gente pode calcular essas estruturas que nós vamos calcular de forma manual, né? Aí a gente pode resolver, se for o caso, no FTOO para mostrar o funcionamento desse programa para vocês. Que seria aí um programa que é bastante utilizado na análise de estruturas planas, tá? Então, justificativa, conhecer e aplicar os fundamentos de estruturas na análise e resolução de problemas de estruturas reticuladas isostáticas, né? Como a gente já falou, o curso aqui o foco dele vai estar limitado a estruturas isostáticas, tá? Então, objetivos, habilidades e competências, né? Proporcionar aos alunos conhecimentos e habilidades referentes à análise do funcionamento das estruturas em equilíbrio, mediante a elaboração de modelos estruturais a partir de situações reais e determinação dos esforços atuantes em estruturas reticuladas isostáticas. Então, a ideia principal aqui da disciplina que vocês têm que, vamos dizer, memorizar nesse momento ou relembrar, que a gente vai estudar alguns sistemas estruturais, né, vamos dizer, os mais simples, né, do ponto de vista do equilíbrio, a gente vai definir
como que a gente tem que aplicar, né, as equações fundamentais de equilíbrio nesse problema, seja uma viga, seja um pilar, seja uma combinação desses elementos estruturais, né, e saber calcular as reações de apoio, né, no primeiro momento é saber calcular reações de apoio dessas estruturas, né, e mais lá na frente saber calcular os esforços internos, né, que vamos dizer, que essas ações externas, que as cargas externas, elas provocam nesses sistemas, tá? Então a gente vai entender também a questão de carregamentos, né? Quais os tipos de cargas que atuam nas estruturas, né? A geometria dessas cargas. Imagina tu. Todo mundo está me escutando? Eu não quero. Sim. Tá. Então a metodologia, né, que a gente vai adotar, no caso eu coloquei lá o link, né, lá no Siga, né? Então a gente vai adotar aí o Microsoft Teams, né, que a gente para apresentar as aulas, tá? As aulas vão ser online, elas vão ficar gravadas lá na plataforma, mas de preferência, né, eu não vou, vai ser aula síncrona no caso, né? Vai ser aula mesmo ao vivo, né, que agora, como é continuação, o que foi passado pela coordenação é continuação do semestre de 2020, né, ponto 1, então vai ser cobrada a frequência de vocês, tá? Então eu vou pedir para vocês que sempre que possível vocês possam, né, estar presente na hora da aula, tá? Mesmo que chegue um pouco com atraso, porque eu vou me programar também aqui, eu me planejo, né? Justamente para não falhar com vocês, para estar sempre no horário. É claro que pode acontecer questão de falta de energia, a queda do sinal da internet, enfim, coisas que a gente já sabe que pode acontecer, tá? Mas a gente vai procurar estar sempre aqui no horário, né? Para a gente iniciar no horário a aula, tá? Então aí eu coloquei lá o link, né, para vocês. Eu peço que vocês também avisem aí os demais colegas que não conseguiram entrar hoje, ou se porventura não conseguirem entrar até o final dessa aula, tá? Para na quarta-feira, né, já tentar acessar. E se alguém tiver problema de acesso, como já aconteceu hoje, entre em contato comigo, né, para ver se a gente resolve. Mas eu acredito que a maioria, né, conseguiu entrar. Então está programado aí os dias e horários, né, das nossas aulas. Segunda-feira e quarta-feira, nesses horários, né? No caso hoje, 18h10 às 19h50 e na quarta-feira, 21 horas até 22h40, tá? Aqui ainda estava acabei não alterando, né? Questão da metodologia, mas claro que vai ser aqui aula online, né? O ensino remoto, que é para a gente atender aí a questão da pandemia, né? Se Deus quiser, a gente retornar ao normal o mais breve possível, tá? Então a ideia é a gente passar aí. Aqui está previsto 3 avaliações, né? Seria 2 parciais e uma final, mas como é um semestre que é corrido, né? Eu quero tentar passar para vocês aí pelo menos 2 avaliações, tá? Eu vou ver a forma se eu vou utilizar o SIGA, né? Que tem a possibilidade de a gente passar a avaliação lá pelo SIGA, né? Eu vou comunicar a vocês para ver qual é a melhor forma, né? Ou passar trabalho também, enviar para vocês e dar um prazo para vocês fazerem a entrega do trabalho, tá? Isso aí a gente vai discutindo durante as aulas, tá? E aí o conteúdo que está previsto, né? Hoje a gente vai falar aí morfologia das estruturas, né? Fazer essa introdução. Aí no segundo tópico, numa segunda unidade, falar das ações nas estruturas, né? Que é justamente os tipos de carregamento, né? Que podem atuar nas estruturas que vão ser objeto, né? No caso aí da nossa disciplina. Uma unidade 3 aí para a gente abordar a parte do equilíbrio estático de estruturas planas isostáticas, né? Que é no momento que a gente começa a ver como é que resolve a questão de uma estrutura a partir das 3 equações de equilíbrio, né? Para calcular as reações de apoio dessas estruturas. A unidade 4 já é a parte do cálculo de esforços simples.
esforços simples em estruturas planas isostáticas. 5 é a parte dos diagramas, né? Linha de estado de estruturas planas, no caso do diagrama de momento fletor, esforço normal, esforço cortante. E a última seria aí para a gente conhecer um pouquinho desses programas aí que podem ser utilizados para o cálculo desses esforços, tá? E aí as referências, né, que eu já havia colocado aqui. Estática das estruturas, né, que é do Soriano. Análise de estruturas, que é do mesmo autor. Aqui no caso, análise de estruturas volume 2, né, que é o volume 1, volume 2. Análise de estruturas do Luiz Fernando da Mata, né, que é lá da PUC, é um livro muito bom também, quem puder, né, ter acesso aí a essas referências, é o que a gente vai adotar como uma referência básica, tá? E aí tem outros livros, né, o curso de mecânica, aqui já seria um outro em inglês, mas aí não, esses daqui, esses volumes nacionais mesmo, esses títulos nacionais já atendem bem, né, os tópicos que a gente deve abordar na disciplina, tá? Então, basicamente, o plano de ensino é isso aqui, né, que eu queria mostrar para vocês, e a gente já vai entrar na apresentação de hoje. Deixa eu ver aqui. Todos escutaram bem aí o que eu falei? Sim. Normando? Sim, Tudo ok, Normando? sim, tudo ok. Não tô te escutando. Agora, Agora. sim, eu demorei a entrar, mas não foi só bobeira minha, não. Enquanto o colega não enviou aí um outro link, que ele falou assim, ele abriu essa outra sala. Com essa outra entrou. Então, pode ser que alguém que tenha tentado agora tenha enfrentado o mesmo problema. Eu cliquei, tipo assim, 6 horas, não abria aquela sala normal do que está no SIGA. Aí o menino aí, o presidente da turma aí, ele representante de sala, ele mandou outro, aí esse outro funcionou. Tá, beleza. Eu acredito, Normand, que é o mesmo, fica o mesmo link que já está lá no Siga, porque não muda. Mesmo que eu saia e entre, ele continua o mesmo. Mas ele deu um novo, eu não decorei o que é, mas a hora que eu cliquei nesse novo link, acessou direitinho. Tá, beleza, então. Só para saber se tem alguém, mas de repente alguém vai passar pelo perrengue. Tá, beleza. Deixa eu fechar aqui e compartilhar aqui acho que é esse aqui, Teoria das Estruturas 1. Vamos ver se abre aqui o... Não carregou agora. Acho que agora foi. Aqui tá ok. Estão visualizando aí? Sim. Sim. Então vamos lá. Hoje a gente vai abordar aí. Para quem não me conhece, né? Não sei se tem algum aluno que não me conhece, né? Então aí está meu nome, né? Eu já sou professor da Unifap desde 2009, né? Eu ingressei no curso de arquitetura e a partir de 2013, né? Final de 2013 a gente foi lá. A gente está no curso de engenharia civil, tá? Então acredito que todos aí da turma de 2019 já me conheçam, né? A gente está lá na Unifap, mas também eu sou engenheiro lá da Infraero e a gente trabalha também com a parte de elaboração de projeto de estruturas, tá? Então, eu coloquei aí esses tópicos para a gente abordar hoje, né? Fazer uma revisão lá do que a gente já tinha comentado com vocês até antes da pandemia, né? Então, fazer uma introdução à disciplina, abordar esse conceito de estruturas, que é importante, né? Não sei se todos já têm esse conceito em mente, mas é importante a gente revisar aqui, né? Até para a gente compreender as estruturas que a gente deve resolver em breve, que são estruturas simples, e aí depois a gente vai aumentando um pouquinho a complexidade delas, né? Mas é importante a gente ter esse conceito de uma forma geral, né, do que seria uma estrutura, até para vocês
entenderem a aplicação dos conceitos que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Os conceitos que vocês devem ter visto também lá, ou estão vendo em mecânica dos sólidos, né? Mecânica dos sólidos 1, 2, 3, né? Teoria das estruturas 1, depois teoria das estruturas 2. Então, todas essas disciplinas aí, né? Elas acabam, quando a gente une aí todo esse conteúdo, é justamente para ter, vamos dizer, um objetivo comum, né? Que é lá na frente vocês poderem analisar uma estrutura, né? Resolver aquela estrutura, né? De forma a dar subsídios para fazer um projeto estrutural, tá? Então é importante esse conceito que a gente vai ver hoje, né? Sobre estrutura, né? Elementos estruturais, né? Que é outro tópico aí bem importante, né? Porque quando a gente fala de estrutura, a gente tem que entender as partes dessa estrutura, né? Quais os principais elementos estruturais que devem ser conhecidos, né? Para que a gente entenda, vamos dizer, o comportamento geral de uma estrutura, tá? Os sistemas estruturais das edificações. Falar um pouquinho aí do conceito, né? O que seria o cálculo estrutural. Não que seja vamos dizer, objeto aqui da disciplina, né? Que não é esse o interesse, mas para vocês terem esse conceito em mente, né? Como eu já falei, né? Essas disciplinas todas, quando a gente consegue reunir elas, o objetivo final é justamente a gente poder desenvolver um projeto estrutural, né? De uma determinada estrutura, seja ela uma estrutura simples ou uma estrutura mais complexa, tá? Eu estou indo rápido aqui, pessoal. Tá bom essa velocidade? Vocês querem que reduza? Tá bom. Hein? Tá ótimo, Tá bom? professor. Tá ótimo. Então, a ideia é a gente chegar no final da aula de hoje, né? Ou da de quarta-feira, se não der tempo até 19h50, a gente termina na quarta-feira. Mas que vocês tenham em mente aí, pelo menos, consigam, vamos dizer, se familiarizar com alguns desses conceitos, tá? Então, a disciplina Teoria das Estruturas, né, tem como objetivo proporcionar aos alunos conhecimentos e habilidades referente à análise do funcionamento de estruturas em equilíbrio, mediante a elaboração de modelos estruturais, né, como já está lá no plano de ensino. Na verdade, eu só coloquei aí, né? Então, vocês têm que ter esses conceitos aí, vão dar, vamos dizer, vão dar condições a vocês de analisar, né, seja uma viga, um pórtico, uma treliça, entender o comportamento, né, desses sistemas, né, e saber quais os parâmetros que a gente precisa entender e precisa calcular, né, para entender essa estrutura, né? Por exemplo, uma viga, o que eu preciso saber numa viga para dimensionar ela? De um pilar, né? Qual é o tipo de esforço, né, preponderante num pilar para que eu possa dimensionar aquele pilar? A mesma coisa para o pórtico, mesma coisa para uma treliça, né? Mas primeiro a gente tem que entender o que são esses sistemas estruturais, né? Para entender esses sistemas, a gente vai ter que entender os elementos estruturais que compõem esses sistemas, tá? Então, na verdade, é toda uma hierarquia, vamos dizer, de conceito, para que lá na frente vocês tenham essa visão geral, tá? E aí, teoria das estruturas, ela complementa também, né, os conceitos que vocês já devem ver, ou alguns de vocês já devem ter visto, lá de mecânica dos sólidos, né? Lá a gente vê a parte, o foco é mais na parte de tensões, né? Lá em mecânica dos sólidos, a gente estuda muito aquela parte das propriedades mecânicas, propriedades geométricas, né? Características geométricas e mecânicas dos materiais, né? O comportamento do material, né? Aquele diagrama tensão, deformação, né? Cálculo de tensões normais, tensões de flexão, tensões de torção, né? De cisalhamento, né? Calcula também a parte lá da elástica, né? Já seria a mecânica dos sólidos 2 e 3, né? E junto com teoria das estruturas, elas se complementam, justamente para a gente ter aí, né? Vamos dizer, esse conhecimento, esses fundamentos básicos para que a gente possa analisar uma determinada estrutura, tá? Começando aqui com o conceito de estruturas. Qual é o conceito aí que vocês têm de estruturas? Normande, ainda lembra muito bem?
Vamos lá, eu abro aí para vocês fazerem algum comentário, ver o que vocês têm em mente aí do conceito que vocês têm. Professor, não vai valer aqui, porque eu tinha acabado de dar uma lidinha na matéria aqui, que só tinha o link, né, do primeiro semestre. Tá. E falava do conjunto de elementos que une e tal. Eu confesso que eu apanho muito em relembrar, assim, de bate-pronto, isostática e tal, aquelas alterações ali, né? Quantos apoios, quantos... Eu confundo um pouco, mas, assim, eu entendo o sistema, né? Quando tem equações, a quantidade de equações e a quantidade de informação de incógnita para resolver o problema, né? Se é isostático ou não. Beleza, então. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser aí citar um conceito que já tenha, sem ter lido o material, pode se manifestar, tá? Não vamos ficar aí com... A ideia aqui é a gente interagir, tá, pessoal? Por isso que eu preferi não gravar a aula, né? Até para a gente mesmo ficar interagir aqui com vocês, né? Trocar ideia, mesmo que não seja em algum momento, fuja um pouquinho aqui da disciplina, né? Mas que tenha a ver com a área de estruturas, né? Que é importante, que é uma área que eu atuo, né? De repente vocês têm alguma curiosidade, né? Aí fica à vontade depois de perguntar, tá? Então vamos lá. Tá dando eco aqui. Tá saindo eco para vocês aí, não? Tava, mas o rapaz já botou o microfone. Ah, tá. Então vamos lá, eu coloquei aí, se perguntarmos a um músico, um economista, um engenheiro, um arquiteto, o que é uma estrutura, né? Cada um, né, em função de cada área de conhecimento, cada profissional desse, né, ele vai ter um entendimento, né, do que seria essa estrutura, qual o conceito que ele tem de estrutura. Então depende, na verdade, da área que a gente está estudando, né? Seja na biologia, na química, né, na economia, como foi colocado aí, né? Cada profissional, ele vai ter o conceito dele voltado para a área dele, né? E no caso da nossa área de engenharia, né, a gente tem que ter também o nosso conceito, né? No caso aí a gente tem, a partir da constatação de que o conceito de estrutura é bastante amplo e que vale para todas as áreas, né, de conhecimento, a gente pode definir da seguinte maneira: estrutura é um conjunto de elementos convenientemente interligados de forma a desempenhar uma determinada função, né? E aqui no caso, para a gente particularizando para a nossa área, né, de atuação, que seria aí a área da construção civil, né? O que a gente tem que ter em mente, vamos dizer, desse conceito de estruturas, né? Que essa estrutura é voltada para as edificações, né? São as edificações civis, né? No caso, as obras, né? Os empreendimentos de uma maneira geral, né? E o que vem primeiro na mente é o quê? A edificação, né? A estrutura que a gente tem que conceber para dar condições que uma edificação, né, vamos dizer, ela fique em pé, né, falando assim popularmente, né? Então a gente tem que um conjunto de elementos estruturais, no caso lajes, vigas, pilares, né, no caso escadas também, né, quando a gente tem uma edificação com mais de um pavimento, então a gente tem que ter escada, um elemento, né, se for de concreto armado ou estrutura metálica, ela faz parte também dessa estrutura, né? A estrutura da cobertura também, né? Muitas das vezes a gente tem uma edificação que essa estrutura ela é formada por materiais diferentes, né? Como acontece no dia a dia. A gente consegue perceber que a gente tem edificações feitas de alvenaria, né? Tem o que vamos dizer, seria uma estrutura convencional de concreto armado, né? Que é o que é feito, que é o tipo de estrutura que é feito para a maioria das edificações, né? Como a gente já conhece aí, a maioria das edificações elas são formadas por estrutura em concreto armado, né? No caso aqui da nossa região, é o que a gente chama de concreto armado convencional, né? Que é aquele que é executado, feito em loco, né? Na obra, onde o concreto é produzido na obra, né? Então a gente chama de estrutura convencional. E muitas das vezes a gente pode ter componentes feitos de outros materiais também, né?
A gente pode ter lá a estrutura da cobertura, que é uma estrutura feita em madeira, né? Ou pode ser feito também em aço, né? Como é feito para uma edificação, dependendo do porte hoje, algumas residências, né, ou prédios comerciais, é adotada uma solução com estrutura metálica para a parte da cobertura, né? Então, mas a ideia geral aí é saber ter esse conceito de estruturas, né, de que ele é formado, né, por uma combinação de elementos estruturais, né? E aí esses elementos eles são interligados através de vínculos, né, ou apoios estruturais, como a gente chama, de forma que possa desempenhar uma determinada função, né? No caso aí, assegurar a definição de um espaço para o convívio social e que permita a segurança e o bem-estar do ser humano, né? Que é esse que é o objetivo das edificações, né? Desde lá vamos dizer, dos nossos primórdios, né? Sempre a ideia era ter ali uma edificação, né? Um local que pudesse resguardar ali, proteger o ser humano das intempéries, né? Das ações da natureza, né? E isso aí veio evoluindo com o tempo, né? De forma que ele pudesse sobreviver, né? Se proteger ali até mesmo do ataque de animais, né? Proteger dessas ações, da chuva, do sol. E isso veio evoluindo, obviamente, né? Hoje em dia a gente pode falar aí de outros requisitos, além desses básicos, né? Que é a questão do conforto, né? Pode pensar no conforto, né? Questão de durabilidade, né? Então, hoje, quando a gente pensa em edificação, além da estrutura que vai ser destinada a essa edificação, garantir a segurança, né? Para que ela possa ficar estável, possa manter o equilíbrio da edificação, a gente já pode pensar também em outros requisitos, né? Quando a gente quando falar de concreto armado, né? Então, um dos requisitos, por exemplo, lá de concreto armado é a questão da durabilidade, né? Então, quando a gente concebe uma estrutura, a gente já pensa também qual o tipo de material que a gente vai utilizar, tá? Só que aqui o foco da disciplina não é ainda definir esses materiais, tá? Aqui é vocês terem esses conceitos, né? Onde a maioria desses conceitos está relacionado com a questão física mesmo, né? Com a física propriamente dita, aplicação de conceitos diretamente da física, né? As leis de Newton, né? Ação e reação, questão lá da terceira lei de Newton, né? Da segunda que fala aquela definição de força, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então, a gente vai observar que para a gente resolver essas estruturas mais simples, é a aplicação direta desses conceitos de física, né? Para a gente poder compreender a questão, começar a ter noção de conceitos como estabilidade, né? Equilíbrio, né? que é o, vamos dizer, eu vejo que é o principal, né? É o fundamento básico que vocês têm que adquirir nessa disciplina, né? É poder analisar e identificar uma estrutura real, né? Seja uma estrutura de concreto armado ou uma estrutura em aço, né? Uma estrutura isostática ou uma estrutura hiperestática. Então, a ideia é essa, né? Poder fazer essa relação desses conceitos que a gente vai abordar aqui, de uma estrutura mais simples, mas que pode também ser aplicada numa estrutura mais complexa, né? Porque, na verdade, essas estruturas mais complexas, elas são o quê? Elas são uma combinação de estruturas mais simples. Então, se a gente entende muito, começa a entender bem como funciona uma estrutura mais simples, né? A gente começa a ter subsídio, né? E conhecimento para analisar uma estrutura mais complexa posteriormente, né? Claro, com o conteúdo das outras disciplinas, né? Juntando lá disciplinas de concreto armado, metálica, né? Estruturas de madeira, né? Mas aí o conceito, esse fundamento, vai ser o mesmo, né? Independente do tipo do material. Então, essa que é a ideia de teoria das estruturas, tá? A gente perceber como é que a gente pode analisar uma estrutura, né? Entender as ações, né, que a gente chama que são as ações externas, né? As cargas que vão atuar numa determinada estrutura e saber como é que ela vai se comportar, né, mediante a aplicação dessas cargas. Que tipo de parâmetro que eu tenho que calcular para entender o comportamento dessa estrutura, tá?
Então, aí agora já falando dos elementos estruturais, as estruturas podem ser idealizadas como a composição de elementos estruturais básicos, classificados de acordo com a sua forma geométrica e a sua função estrutural. Conforme aqui a seguir, né? Então, a gente tem os elementos lineares. Esse conceito aqui, pessoal, já é conceito de norma, né? A própria norma de concreto, que é a norma mãe, que é a 6118, ela já define esses elementos, tá? Se vocês quiserem consultar, só jogar aí no Google, tem esses conceitos na própria NBR, tá? Então, o que seriam os elementos lineares? São aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominado de barras, né? A gente vai observar que a maioria das estruturas são chamadas reticuladas, elas são formadas de barra. Então, de acordo com a sua função estrutural, esses elementos recebem as seguintes designações. Então, a gente tem as vigas, né? Vamos dizer, o principal elemento aí que a gente vai analisar em diversos problemas, né? A gente tem muitos problemas aí de isostática, de mecânica geral, né? Onde o principal elemento é a viga. Né? Por que a viga? Porque a viga está presente em muitas estruturas. Se a gente for pensar aí, está presente nas estruturas das edificações, né? Estruturas de ponte, né? A gente tem também estrutura, por exemplo, de galpões industriais, né? Onde a gente sempre tem esse elemento estrutural, né? Então, diversas edificações e obras, né? Obras de grande porte, a maioria delas tem aí a presença desse elemento, né? Que é um elemento linear em que a flexão é preponderante. Então, a gente já começa a fazer aí a relação de que tipo de esforço que atua, né, em função da geometria do elemento estrutural. Né? Então, a gente tem aí que é um elemento que geralmente está disposto na horizontal, né, as vigas, né, isso é até importante, parece ser básico, mas muita gente confunde, né, quando a gente fala o que é uma viga, o que é um pilar, né, o que é uma coluna. Então, a gente já observa aí que esses conceitos, apesar de serem básicos, muitos profissionais que atuam na construção civil, eles fazem confusão, né? E que não era para acontecer, né? Se a gente está atuando em uma determinada área, a gente tem que fazer, vamos dizer, falar o mesmo termo técnico, né? Até porque esses termos eles estão presentes aí nas normas, né? Então, quando a gente atua na área de construção civil, a gente tem que conhecer um pouco das normas. Não é obrigatório a gente vamos dizer, memorizar as normas, mas a gente tem que saber que existe ali uma norma e que ali tem os conceitos que são aplicados naquela área, tá? No caso aí agora, o outro elemento linear são os pilares, né? Os elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são as forças preponderantes, né? Então aqui a gente já inverte, o elemento de viga está disposto na horizontal e o pilar, né, geralmente é disposto na vertical. A gente pode ter também pilares, né, que eles são concebidos de forma inclinada, né? Se a gente for lembrar aí alguns prédios, até no Brasil mesmo, né, tem alguns prédios, algumas estruturas de edificações, que os pilares foram concebidos inclinados, né, em função lá da arquitetura, ou algum outro requisito que o autor, né, do projeto queria alcançar, tá? Mas geralmente, de maneira geral, é disposto na vertical, esses pilares, tá? E aqui, como está colocado a carga, né, eles vão transferir aí as cargas, fazendo com que essa carga ela gere compressão na seção desse elemento, tá? E o pilar, né, só uma observação, né, fazendo mais, complementando esse conceito dele, a gente tem que lembrar que é um dos elementos de maior responsabilidade numa estrutura, tá? Porque ali ele vai seguindo, vamos dizer, a hierarquia que a gente chama de uma estrutura. Qual que seria essa hierarquia? Mais na frente ali eu vou ver se tem alguma figura, a gente vai observar. A gente ter ali a aplicação de cargas. Vamos imaginar aí uma edificação formada basicamente de laje, vigas e pilares, né? Então, o carregamento vai atuar primeiro no elemento de superfície, que é o caso das lajes,
em seguida transferido para as vigas, né? E em seguida transferido para os pilares. Então, esses apoios que aparecem aqui, ó, é como se já fosse a representação dos pilares, né? A carga vem para a viga e transfere para o pilar, né? Então, é uma forma da gente lembrar aí que esses elementos, né, se a gente parte do princípio que uma estrutura é formada por elementos, se a gente consegue analisar os elementos de forma isolada, a gente pode unir, né, depois os elementos e ver como é que a estrutura vai se comportar, um transmitindo a carga para o outro. Né? Então, lembrando que mesmo atualmente, né, os computadores eles seguem esse princípio. Né? Claro que hoje está muito mais rápido a análise de uma estrutura, né? Justamente devido à evolução, né, dos computadores, das ferramentas computacionais. Né? Mas lá atrás, né, alguns anos atrás, a gente não tinha todo esse recurso que tem hoje. Né? Então, como é que era feito essa análise das estruturas? Eram feitas através da análise dos elementos estruturais, de forma individualizada, né? De forma isolada. Então, quando a gente pensa numa ponte, como é que as pontes, né, vamos dizer, de antigamente eram calculadas, as estruturas? Era dessa forma. Né? Tinha que fazer análise desses elementos por parte, até chegar ali na configuração final daquela estrutura. Tá? Vigas, pilares, no caso aí os tirantes, né, eu coloquei aqui uma figura, até do livro de Mecânica dos Materiais, né, eu tirei essa figura, eu desenhei ela na verdade, né, eu tirei de lá. Então, tirante, elementos lineares de eixo reto, em que as forças normais de tração são preponderantes. Né? Então, aqui já é o efeito contrário do pilar. Né? Eu tenho uma estrutura aí que ela está pendurada, a gente pode chamar assim, né? Ela está fixa num determinado ponto ali, uma outra estrutura maior, e aqui a gente tem uma viga rígida que está recebendo uma carga pontual e está transferindo através desses cabos, né? Que são chamados, pode ser um cabo ou pode ser uma barra uma barra de aço, né? Rígida no caso aqui, né? Então aí a gente tem esse conceito de tirante, ou seja, é um elemento ali que ele vai estar sujeito preponderantemente a um esforço de tração. Né? E aí os arcos, né, outro tipo de elemento, no caso aí são elementos lineares curvos, em que as forças normais de compressão são preponderantes, agindo ou não, simultaneamente com os esforços solicitantes de flexão, cujas ações estão contidas em seu plano. Tá? Então a gente pode ter aqui, à medida que a gente reduz essa altura, se a gente for imaginar, esse arco ele passa a se comportar como uma viga. Né? É o que a gente chama aqui essa flecha dele aqui. Né? Se eu for reduzindo ela, ele vai se transformar numa viga, que é de eixo, fica um eixo reto, na horizontal. Tá? Então, elementos de superfície, elementos em que uma dimensão, usualmente chamada espessura, é relativamente pequena em face das demais, podendo receber as designações apresentadas a seguir. Então, a gente tem aí os elementos de placa, que são definidos como elementos de superfície plana, sujeito principalmente a ações normais a seu plano. Né? As placas de concreto são usualmente denominadas de lajes, placas com espessura maior que 1/3 do vão devem ser estudadas como placa espessa. Então a gente tem aqui um carregamento que é normal ao plano, né? A essa superfície aí no caso, né? No caso aqui da laje, ela é classificada como um elemento de placa, tá? Então sempre quando a gente falar de laje, a gente lembra aí da definição desse elemento estrutural de superfície, né? Ou elemento de placa, tá? Ela recebe a carga de forma, né, normal à direção do plano, tá? Tem as chapas, né? Já é o contrário aí, ó. Né? Como se a gente pegasse uma laje e tivesse que colocá-la em pé, né? Que é um elemento de superfície plana, sujeito principalmente a ações contidas em seu plano. As chapas de concreto em que o vão for menor que 3 vezes a maior dimensão da seção transversal são usualmente denominadas vigas paredes, tá? Então, esses elementos aqui, em que situações que a gente pode ter nas edificações? Em várias situações, né?
a gente pode ter aí um reservatório, por exemplo, né? Um reservatório de água, onde as paredes são todas em concreto armado, né? Então, a gente pode já pensar que ali não vai ser uma estrutura convencional, né? Formada por vigas e pilares, né? Mas sim uma combinação de paredes, né? Paredes estruturais ou paredes de concreto armado, em que a carga, né, ela vai atuar da forma como está mostrado aqui, né? O carregamento vai estar contido no plano dessa chapa, tá? Então, dependendo do tipo de estrutura, né, que a gente tem que conceber para resolver um determinado problema, a gente tem que avaliar, tem que analisar qual o elemento estrutural que pode representar aquela estrutura real, né? E aí definir ele, conceber, né? E aí fazer os cálculos necessários, né? As análises e os cálculos necessários para a gente obter ali os esforços que vão atuar nessa estrutura, né? Nesse elemento estrutural, com a finalidade de dimensionar ele, tá? Tem os elementos de casca, que são elementos de superfície não plana, tá? Acho que tem uma figura mais lá na frente. É como se a gente pegasse aí essa chapa e encurvasse ela, né? Gerasse aí uma curvatura, ela ia se comportar já com uma casca, tá? Acho que tem uma figura mais na frente. Então, classificação quanto aos elementos estruturais. A gente pode ter aí as estruturas reticuladas. São aquelas compostas por barras, né? Tais como vigas, pórticos planos espaciais, treliças planas espaciais, grelhas, etc. Esse pórtico aí, né, quando a gente fala de pórtico, é uma combinação aí, principalmente pilar e viga. Tá? É como se fosse vocês podem imaginar aí uma trave, né? Aquela trave de futebol mesmo, né? Onde a gente tem ali 2 pilares e uma viga. Então, seria aí, vamos dizer, a composição básica que forma um pórtico, tá? Então, todo tempo que a gente falar em pórtico, vocês podem lembrar dessa figura, né? Acho que mais na frente tem aí uma imagem, vou mostrar. As estruturas de superfícies, né? Folhas são estruturas compostas por elementos de superfície, tais como placas e chapas, paredes, vigas, paredes. Os elementos de superfície são aqueles em que uma das dimensões é bastante menor que as outras duas. A espessura é nitidamente menor que as dimensões da seção. E tem essa classificação quanto aos elementos estruturais. Estruturas de volume são estruturas compostas por elementos estruturais tridimensionais, em que as dimensões são de mesma ordem de grandeza, né? Então, a gente tem aí como exemplo os blocos de fundação, barragens de gravidade, né? A gente pode ter ali também elementos de sapata, né? Que é um tipo de fundação, em que as 3 dimensões são da mesma ordem de grandeza, tá? Então, elas podem ser classificadas aí como estruturas de volume. E aqui tem, né, seria o resumo lá daqueles elementos, né, que a gente já citou. Tem aqui as vigas, né? Desculpa. A gente tem aqui uma viga que ela está biapoiada, né? E ela avança aqui em balanço, tem uma extremidade livre em balanço. Aqui a gente tem uma viga contínua, né? Tem 3 apoios e ela avança em balanço. Sim? Licença, é que o pessoal, a grande maioria dos alunos aí estão com problema na internet que eles usam você Telecom e tá travando muito. Eles falaram que não estão nem conseguindo escutar direito. Tá, entendi. Assim, eu vou... Slide, desculpa de interromper. Até o seu slide travou aqui e não tá passando, pelo menos pra mim. É a internet de vocês, clã. Vocês vão ter que ver gravado depois, né? A minha tá normal também, mas... O meu também travou. Só o áudio. Deixa só o professor falar, depois a gente vai ficar disponível a gravação. Isso, aí quem não conseguir, vai ficar disponível lá no Teams, aí o pessoal pode acessar lá para assistir, tá? Ok. Deixa eu ver se eu consigo. Deu uma travada mesmo aqui. Você Telecom tá oscilando muito essa semana mesmo. Tem uns amigos que estão reclamando também. Tá.
Agora travou aqui para mim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Compartilhar. Vamos ver se carrega novamente aqui. Voltou aí para vocês? Aqui tá Pra mim funcionando. voltou. Sim. Tá. Pra mim voltou já. Então deixa eu só chegar até lá naquele slide, tá? Infelizmente a internet hoje resolveu não ajudar muito. Mas vamos em frente. Aqui, né? Todo mundo está visualizando aí? Sim, Sim. professor. Sim. No meu ainda não. Eu não estou visualizando. O meu O meu também também ainda não. Não tô visualizando nada. Acompanhar só Só o áudio. Só o áudio, né? Só Vamos áudio. esperar um Só o pouco aí. áudio. Esperar um pouco para ver se o pessoal consegue visualizar. Eu acredito que seja a internet mesmo, tá? Enquanto isso, professor, no caso, na sua disciplina, né, esses elementos vão ser os principais que a gente vai usar, né? Porque é no início ou... Isso. Disciplina, né? Isso, basicamente o que a gente vai analisar? Viga, né? Vamos dizer, estruturas formadas por vigas e pilares, né? No caso aí, pórtico, as vigas biapoiadas, vigas engastadas, né? Vigas contínuas, no caso, não, biapoiada com um trecho em balanço, né? E a combinação desses elementos, desde que a estrutura ela seja isostática, né? Então a gente pode calcular essas vigas, pórticos e treliços. É o que vai ser o objetivo da gente tentar alcançar, tá? Basicamente vão ser essas estruturas mais simples, né? Estruturas isostáticas, tá? Então aí na imagem, o que a gente está visualizando aí? Tem alguns tipos de vigas, né? Está colocado aí também um pórtico, né? Que eu tinha comentado com vocês, que é aquele conceito lá, como se fosse uma trave mesmo, né? 2 pilares e uma viga, e que essa estrutura aí, ela pode, dependendo do tipo de edificação, ela pode ser aplicada em uma infinidade, né? Em diversas situações, né? É mostrado em outro pórtico também com uma barra na parte inferior, né? 2 barras na horizontal. Na sequência aí a treliça, né? Foi colocado aí também, já seria um sistema estrutural, né? Que a gente chama, que é uma combinação de elementos, tá? A gente vai ver mais na frente o conceito dessa treliça, os esforços, né? Que atuam nesses sistemas. Aí no caso a grelha, né? Que foi colocado aí, que já seria uma estrutura plana, né? E que ela é formada por barras. No caso, a gente pode imaginar como se fosse uma malha de vigas, né? Nas 2 direções. Então, é uma forma que a gente tem, por exemplo, para demonstrar ou para analisar a estrutura de um pavimento de concreto armado. Então, uma das formas, né, que a gente tem para simular essa estrutura real seria através de um sistema estrutural formado por grelhas, né? Então, sempre quando a gente fala de projeto, né, de uma estrutura real, a gente tem que pensar em qual modelo estrutural que vai representar aquela estrutura real. Então, isso é um conceito muito importante em análise de estruturas, né? Por isso que a gente tem que estudar essas vigas, pilares, né, de forma isolada e fazer, vamos dizer, a combinação desses elementos para que eles possam representar uma estrutura real. Então, esse conceito aí é muito importante vocês terem em mente, né? Porque é o que gera muita dúvida, né? Tanto como aluno de engenharia civil, até mesmo já depois como engenheiro civil, né? Então, muitos engenheiros, eles têm dificuldade de imaginar, né? Mesmo não tendo que, vamos dizer, atuar na área de estruturas, de fundações, é importante a gente ter esse conceito, né? Como engenheiro, a gente tem que ter esse conceito. Para que serve tudo isso?
esses conceitos que a gente tem que ver na graduação? É justamente para a gente entender o comportamento de uma estrutura real, né? Entender como que ela foi calculada. Não precisa a gente saber calcular, né? Eu vou atuar na construção civil, vou atuar na área de planejamento, mas eu tenho que saber o conceito, né? Alguém pode nos perguntar, então a gente tem que ter esse conceito em mente, né? Eu entendo que todo engenheiro civil, independente se ele vai atuar ou não na área de estruturas, ele tem que ter esse conceito de estruturas, porque em algum momento ele pode precisar desse conceito, né? Não necessariamente ele tem que ser um projetista de estruturas, né? Tem que atuar naquela área, mas em algum momento ali da vida profissional dele, ele pode precisar desse conceito, né? Apesar de que para alguns de vocês, né, não seja tão simples de imaginar em que momento que eu posso precisar desse conceito. Tem várias situações na nossa vida profissional que elas demandam, né, o engenheiro civil ter esse conceito em mente, até para evitar um problema numa obra, né? Então, quando a gente tem o nosso campo de atuação muito grande, né, já colocando aqui alguns exemplos, tem engenheiro que vão ser coordenadores de projeto, alguns vão ser coordenador de obra, né? Vão acompanhar a execução da obra, né? Que é o que a maioria aí, eu vejo que a maioria atua, né? A maioria dos engenheiros civis é na parte de construção civil, né? De execução de obra. Então é muito importante esse engenheiro ter esse conceito, né? Esse conceito básico de estruturas, porque ele pode ajudar a evitar, muitas das vezes, até um problema estrutural grave, né? Um exemplo que eu posso colocar para vocês é a questão do projeto estrutural, né? A interpretação correta do projeto na hora de executar. A gente pode ter um projeto que muitas das vezes ele esteja com falhas, né? E aí a gente só vai descobrir se ele está com uma falha grave se eu entender, né, dos conceitos básicos. Só de analisar um determinado, vamos dizer, um detalhe de armadura, né, eu posso opinar para ver se aquilo ali está errado ou não, né? Então, essa que é a ideia de ter esses conceitos, né? Porque parte do princípio que se é o seu conceito básico, eu posso imaginar como é que aquela estrutura ela tem que ser executada, né? Como é que ela tem que ser montada. Se é uma estrutura em concreto armado, se é uma estrutura em madeira, né? Se é uma estrutura metálica. Eu vou ter que pensar como que eu vou executar ela. Então, eu tenho que conhecer o comportamento da estrutura, né? Que elemento que eu tenho que colocar primeiro, né, para montar? Vai ser uma estrutura, vai ser um galpão metálico, né? Como é que eu tenho que estabilizar esse galpão metálico na hora de começar a execução dele, né? Será que eu posso deixar lá o pilar chumbado na fundação? Eu posso deixar sozinho o pilar, né? Dependendo da altura desse pilar, geralmente galpão tem o quê? 6 metros de altura, 5 metros de altura. Será que se bater um vento não pode cair aquele pilar? Antes de eu colocar a parte superior da estrutura, no caso aí geralmente formada por treliças, né? Então, esses conceitos são muito importantes na hora de executar, né? E até por esse motivo que muitas obras elas entram em colapso no momento da execução. Se vocês observarem aí, colocarem no Google, né? Tem uma série de obras que entraram em colapso antes de terminar a execução da obra, né? E se a gente for observar, foi um conceito básico que deixou de ser aplicado, né? Conceito que a gente vê aqui em teoria das estruturas, né? A gente tem que pensar na estrutura pronta, mas tem que pensar também como que eu vou executar aquela estrutura, porque durante a execução dela, ela tem que estar estável, né? Mesmo ela sendo uma estrutura hiperestática, que é o que acontece com a maioria das estruturas, né? Na construção civil. A maioria são estruturas hiperestáticas, como a gente vai mostrar mais na frente, né? E uma estrutura hiperestática ela é uma combinação de estruturas isostáticas, né? Por isso que aqui a gente está estudando estruturas mais simples, mas se a gente entende o comportamento de uma estrutura mais simples, a gente consegue compreender o comportamento de uma estrutura mais complexa, tá? Então, aqui tem as grelhas, as lajes, né? Aqui já está mostrando um modelo formado por pilar, viga e laje, né? Aqui já tem um modelo de uma parede, né? E uma viga parede, tá? Então, aqui a gente vai entrar já agora na parte do conceito, né, de sistemas estruturais das edificações.
Então, aí a gente tem aí, eu coloquei essa figura desses arcos, né? Que é justamente para mostrar essa ideia, né? Que o homem, ele sempre procura imitar a natureza, né? E é verdade, se a gente for pensar aí em muitas áreas, né? O que o ser humano tenta fazer do ponto de vista, vamos dizer, científico, né? Do ponto de vista de melhorar cada vez mais as soluções, né? As soluções que nós temos, que a gente pode chamar aí de uma, vamos dizer, artificial, né? Então, tudo aquilo que a gente cria, né? Que o ser humano cria, é uma solução que a gente está dando ali, né? Uma solução artificial. Mas se a gente puder observar, a própria natureza, ela já ensina muito, né, o ser humano. Olha aí, no caso dos arcos em pedra. Então, a gente já começa a visualizar, né, a questão das formas geométricas, né, as leis físicas que regem a natureza. Então, procurando compreendê-las, interpretá-las e quantificá-las. Então, essa ideia também, esses conceitos aí, né, eles são aplicados na análise de estruturas. Se a gente for observar aí, tem muitos projetos modernos, né? Quem conhece aí alguns arquitetos famosos, né? Acho que Zaha Niemeyer, né? Próprio Oscar Niemeyer, né? Então, essas formas, essa questão de geometria, muitas das vezes elas são baseadas, são inspiradas em formas da natureza, né? E não é à toa, porque a natureza, ela procura sempre, a gente tem que pensar que sempre ela vai procurar otimizar, né, o uso de determinado material, né? Vai sempre procurar otimizar a forma, né, no caso a geometria, e a quantidade de material, né, para conceber uma determinada solução, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né, que basta a gente tentar também copiar alguns elementos da natureza. E aí a gente consegue, vamos dizer, atender muitos requisitos, né, em um projeto estrutural. Travou de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá. Estão me escutando? Sim. 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 Vou só voltar novamente aqui que deu uma travada de novo na apresentação. Deixa eu ver se eu carrego novamente ela. Então, tá aqui para frente, né? Deixa eu ver se eu volto lá para aquele slide lá que a gente parou. Tá, foi aí, né? Isso. Não está carregando. Agora. Então, o sistema estrutural, que normalmente é composto por colunas, vigas, lajes, telhados, etc., deve ser elaborado de tal forma que seja capaz de suportar e controlar seu peso próprio e seja também capaz de receber outras ações, né? No caso aí que são as cargas, né? Quando a gente fala de ações, são as cargas externas. E a essência desse processo não é somente de receber estes carregamentos, mas que seus elementos sejam capazes também de transmitir essas cargas internamente. Então, cargas igual a peso próprio da estrutura, de revestimentos, das pessoas, do mobiliário, vento e etc. Então, aí já entra esse conceito de cargas, né? Vocês devem estar se perguntando, mas que tipo de carregamento que vai atuar nas estruturas? É justamente, né, essas cargas externas. A gente tem aí alguns exemplos, peso próprio da estrutura, né, o peso dos elementos estruturais, né? No caso de um pavimento, né, uma edificação, vai ter os revestimentos, vai ter o peso das paredes, né? O peso do mobiliário numa casa, né? Então, é um tipo de carregamento, né? A questão da ação do vento, né? E já entra aí como se fosse uma carga variável. Mais na frente a gente vai definir esse tipo de carga, tá? Então, aqui é só, nesse momento aqui é só para vocês lembrarem quais são os tipos de carga que pode atuar na nossa estrutura, tá?
Então, esse processo ele é conhecido por fluxo de cargas, ou seja, é o caminho que essas cargas devem percorrer naturalmente e é também um critério para a obtenção de uma estrutura econômica, né? Então, quando a gente pensa na concepção de uma estrutura, a gente tem que pensar como é que eu vou definir, né, esse caminho de cargas, qual é a configuração que a minha estrutura vai ter para que eu possa tornar essa estrutura mais econômica possível, né? Então, quando a gente pensa numa edificação, eu posso ter uma variedade muito grande de soluções, né? Eu posso ter, por exemplo, uma residência em que o arquiteto ele possa pensar ali, será que eu vou conceber aqui espaços muito grandes, né? Para que eu não tenha muitos pilares, né? Para que não fiquem visíveis os pilares nessa edificação. Então, tudo parte do princípio da concepção da própria arquitetura, né? Será que eu vou encher de pilar aqui na minha residência? Será que vai ficar um bom projeto do ponto de vista estético, né? Que é um dos requisitos lá da arquitetura. Então, tudo isso influencia, né, em qual estrutura que eu vou adotar para essa edificação, né? Por isso que aí fala de fluxo de cargas. Quando a gente está falando de fluxo de cargas, a gente tem que pensar nos elementos que vão compor a minha estrutura. Será que eu vou definir a minha estrutura para ela ter vários caminhos em que essas cargas vão percorrer até chegar nas fundações, né? Então, esse tipo de conceito eu estou colocando aqui que é para vocês já começarem a pensar um pouquinho, né, em relação a uma possível solução estrutural, né? Aí que entra a questão, e justamente quando a gente fala de concepção de estrutura, né? A concepção eu tenho que pensar, tenho que definir como é que vai ser o meu sistema estrutural, tenho que definir quais os materiais que eu tenho disponível, né, para eu definir aquela solução, pensando na questão econômica, né, pensando na questão em prazo, durabilidade, disponibilidade daquele material na minha região, né? Então, concepção estrutural, muitas das vezes, não é algo tão simples de fazer, né? Ou seja, eu tenho que ter os conceitos, né, da análise de estruturas, que é isso que a gente está vendo aqui, e tenho que ir além disso, né? Tenho que pensar qual é o material, né? Por exemplo, aqui na região norte, né? Aqui no estado do Amapá, que tipo de material estrutural que eu tenho em abundância aqui, né? Que eu tenho maior facilidade para encontrar, né? Não precisa estudar muito para saber que a gente utiliza muito aqui o concreto armado, né? Só de conhecer a cidade, vocês podem observar que a maioria das edificações, né, elas são construídas, né, em alvenaria e a estrutura é a estrutura convencional em concreto armado, né? Então, tudo aí já é um requisito que tem a ver com a questão cultural, a questão de região, né, a disponibilidade que eu tenho para eu projetar uma determinada estrutura, tá? Então, projetar uma estrutura é uma técnica de desenvolver um sistema no qual o fluxo de cargas coincida ou pelo menos se aproxime da forma delineada da edificação no projeto arquitetônico, tá? Então, já é um conceito para vocês terem em mente, né, essa importância aí da concepção estrutural, tá? Que não é algo tão simples, né, da gente trabalhar, né? Depende muito, além do conhecimento, né, que a gente tem que ter na área, depende da questão da experiência, né, da expertise na área. Então, vai muito além de simplesmente fazer um desenho de uma estrutura, né, e achar que aquilo ali vai ser, vamos dizer, a melhor estrutura. Então, pode-se admitir, então, que a essência do projeto estrutural é o de desenvolvimento de um sistema de forma material que dirige as forças para certas direções e as conduz às fundações, com o máximo de estética e eficiência do material, e com o mínimo de obstrução do espaço interior, tá? Então, esses conceitos aqui, eles valem também para sistemas mais simples, que é o que a gente vai resolver, né? Seja uma viga, um pilar, é um elemento estrutural, mais simples mas aí eu posso aplicar esses conceitos, né? Eu posso ter uma viga, eu posso ter um problema em que o meu projeto é dimensionar uma viga, é fazer o projeto de uma viga, né? Aí eu posso aplicar todos esses conceitos.
né? Eu posso pensar, eu vou analisar aqui o carregamento que vai atuar nessa viga, né, que são as cargas externas. Eu vou analisar o vão que essa viga tem que vencer, né? Então, eu tenho que me preocupar qual o tipo de material para que eu tenha um projeto mais econômico, né? Será que eu posso fazer de concreto armado? Será que é a única opção? Não posso fazer com uma viga de madeira, né? Posso fazer com uma viga de aço? Eu posso fazer esse estudo, né? Então, quando eu faço essa análise, eu estou aplicando esses conceitos aí de concepção de estruturas, né? É o que a gente fala, estou pensando realmente como engenheiro, né? Como engenheiro civil, e no caso do projeto, como engenheiro civil projetista de estruturas, né? Ou calculista, ou engenheiro estrutural, que a gente tem várias denominações. Então, essa é a ideia, né, desses conceitos que a gente está vendo aqui em teoria das estruturas, né? Esses conceitos iniciais, né? É a gente pensar lá na frente de que material, né, que eu posso definir um determinado elemento estrutural, né? Aí que vamos dizer, seria a aplicação prática desses conceitos que a gente está vendo aqui, né? Combinado lá com as outras disciplinas, mecânica dos sólidos, né? Estruturas de madeira, de aço, de concreto armado, né? Então, quando a gente tem aí esses conhecimentos, o objetivo é justamente, né, poder, vamos dizer, conseguir conceber uma estrutura, né, que atenda diversos requisitos, né? Entre eles, a gente pode citar economia, né, que é a primeira coisa que vem quando a gente vai construir algo, né? Eu tenho que economizar, né? Mas tem a questão da segurança, tem a questão de prazo, tem a questão da durabilidade, né? Se a gente pensar que Macapá já tem alguns empreendimentos, vocês já observaram aí, esses atacadões, né? Eles são feitos, se vocês observarem, qual é o sistema estrutural lá preponderante? É a estrutura metálica, né? Então por que ele fez uma estrutura metálica? Teve um motivo, né? Teve um requisito. Nesse caso aí é fácil a gente observar que esses empreendimentos, né, um dos requisitos que tem que ser atendido é a questão de prazo, né? Porque o empresário ele quer ter um retorno do investimento dele o mais rápido possível, né? E qual é o sistema estrutural que permite rapidez, grande rapidez? É justamente a estrutura metálica, né? Que ele já vem todo de fábrica, né? E chega ali no canteiro de obra, faz as fundações, prepara o piso tudinho, só faz montar a estrutura. Então depende muito mais, né, de equipamentos mecânicos para içar essa estrutura e montar ela. Então o prazo vai ser muito mais reduzido se fosse feito em concreto armado, tá? Então só um exemplo aí, né, de em que situações que eu posso ter um outro tipo de material estrutural. Está travando de novo. Isso carrega. Então, considerando os mecanismos de transferência de forças através dos elementos que compõem uma determinada estrutura, os sistemas estruturais podem ser classificados da seguinte maneira. Então, a gente tem aí essa primeira classificação. São as estruturas que atuam principalmente através de sua forma material, né? São os sistemas de forma ativa ou sistemas estruturais em estado de tração ou compressão simples. Então, tem aí a figura, essa imagem lá da ponte JK em Brasília, né? Deixa eu voltar aqui. Espera aí, deixa eu só voltar aqui na imagem novamente. Não sei por que ele está... Tá, vamos avançar. Então, aí a gente tem conceito de tração simples, né? Só recapitulando, é o esforço resultante da aplicação de um carregamento externo no eixo central de um elemento estrutural e que tende a distender, ou seja, alongar a sua seção transversal.
Então, aquele conceito lá de tração simples, né? Todos vocês já devem saber, tá? Então, a gente tem aí o elemento, quando a gente aplica essa carga de dentro para fora, né? O que vai acontecer? O meu elemento ele vai distender, né? Ele vai aumentar de comprimento e vai sofrer uma redução na seção transversal, tá? Então, é o que a gente chama aí do esforço simples de tração, tá? Por isso que até os esforços, o próprio nome já está dizendo, esforços simples, que é tração e compressão, tá? Então, é fácil a gente observar, né? Até por intuição, quando a gente pega um elemento, distende ele, né? O que vai acontecer? Ele vai aumentar de comprimento e vai reduzir a seção transversal, tá? É o que acontece, por exemplo, um cabo de aço, né? Uma corda, né? Se a gente for imaginar aí, antes de romper esses elementos, o que acontece? Uma barra de aço, por exemplo. Quando uma barra de aço ela é submetida a um ensaio de tração, antes dela romper, antes dela chegar à ruptura, ela vai reduzir a seção transversal dela, que é justamente porque as seções estão se afastando, né? Devido a esse esforço externo, tá? Já a compressão simples é o contrário, né? Eu tenho a carga aplicada de fora para dentro no elemento, né? E travou novamente. Vou voltar lá. Estão me escutando? Sim. Sim, professor. Sim. Não sei por que aqui tá. Quando chega no determinado slide, ele trava. Me avisa aí que a gente ainda tem 10 minutos, né? Vamos ver se a gente avança. Deixa eu ver se eu vou para cá. Ele tá saindo. Tava aqui no 21, né? Vamos ver se ele carrega aí. Tá, então compressão simples, né? Então aí no caso da compressão, ao contrário lá da tração, ela aproxima as seções, né? Então se ela vai aproximar, ela vai reduzir o comprimento desse elemento, né? E vai tender a aumentar a seção transversal, tá? Então esses conceitos aí que são importantes para vocês entenderem, de tração e compressão. E aí a gente tem aí essa imagem aí dessa ponte, né, que mostra esse tipo de sistema estrutural, de forma ativa, né? Ó, a gente lembra aí que no caso dos cabos, né, nesse caso aqui, que é uma ponte pêncil, né, a gente tem aqui na parte superior os cabos que são os principais, né? E aí a gente tem aqui os cabos que estão na vertical, né? Que eles ficam ligados aqui nesses cabos principais, e é o que está sustentando o que a gente chama aqui o tabuleiro da ponte, né? Então, apesar de ser, vamos dizer, uma estrutura mais complexa, né, do ponto de vista de projeto, e realmente é a estrutura de ponte, mas a gente pode observar que ela é formada por elementos simples, né? Por elementos que estão sujeitos a esforços simples, que a gente chama de tração, né? Aqui, principalmente de tração e compressão. Então, quando a gente olha aqui para os pilares, né, o que está acontecendo nesses pilares? Ele está recebendo toda essa carga que está chegando até o cabo principal, né? O que acontece aqui? A gente tem as cargas externas aplicadas aqui no tabuleiro, né, como se fosse uma laje, né? O tabuleiro aqui pode ser formado por uma laje e um sistema de vigas. Então, a carga, no caso aqui, a carga gravitacional dos carros é transferida para esse tabuleiro.
do tabuleiro, ela é transferida para esses cabos verticais, né? Então, eu apliquei carga aqui no tabuleiro, essa carga ela é pendurada, né? Ela sobe pelo cabo vertical e chega até o cabo principal, né? Então, aqui a gente consegue imaginar aí o que está acontecendo. Tração nesses cabos, né? Como se eu estivesse pendurando aqui esse tabuleiro. E realmente é isso que a gente está fazendo, né? E aí essa carga de tração chega até os cabos principais, né? Tração, continua tracionando os cabos até chegar nos pilares. Aí aqui se inverte, né? Eu estou transferindo essa carga até as fundações através desses pilares. Aí a gente lembra lá do conceito de pilar, né? O que vai acontecer no pilar? Uma carga de compressão, né? Então eu estou combinando aqui elementos simples, né? E estou conseguindo vencer um vão que é bem significativo, né? Quase 2 km de vão. No caso dessa ponte aqui que fica no Japão, né? Que ela é bem conhecida, né? Então praticamente, ó, quase 2 km, mas através de elementos simples, combinação de elementos simples, né? Tirante, aqui embaixo tem vigas, né? Nesse tabuleiro. Vigas, tirante e pilar, né? E daqui já vai para a fundação. Fundação são elementos lá que a gente viu que são os elementos de volume, né? Então a gente pode imaginar que pode ter aqui um grande bloco aqui embaixo, né? Pode ter sido executado fora daqui e aí depois aqui eles desceram, pode ser um bloco pré-fabricado, né? Ou pode ser um elemento linear, que é o caso das estacas, né? Então a ideia de mostrar aqui, vamos dizer, essa estrutura mais complexa é lembrar que ela é formada por elementos mais simples, né? Que foram aqueles elementos que a gente viu lá atrás, né? O conceito de cada um deles, né? Então a gente observa aqui que a maioria das estruturas, né? A estrutura de uma edificação, de uma ponte, ela é a combinação de elementos estruturais mais simples, né? E aí a gente conseguindo analisar esses elementos, a gente consegue entender o comportamento da estrutura como um todo, né? Esse que é o objetivo, né? Claro que aqui no caso de uma ponte, a gente vai ter uma série de cargas, né, que vão ser consideradas. A gente tem a carga gravitacional, né? Tem o peso próprio dessa estrutura, tem o peso dos veículos, né, que é o peso de gravidade, né, que a gente chama o peso próprio, mas tem também o esforço que esse veículo vai causar na ponte, que é o de frenagem, que a gente chama, mais na frente a gente vai ver, né, que é uma carga horizontal. Tem a ação do vento, né? Pode ter uma outra influência ambiental, que é a questão da temperatura, né? Eu posso estar construindo uma ponte numa região que a temperatura é muito elevada, né? Como acontece lá no Oriente Médio, por exemplo, lá em Dubai, né? Que é bastante conhecida, né, pelos prédios altos, né? Várias estruturas bastante emblemáticas. É uma região, né, que é quente. Então, eu tenho que considerar a variação de temperatura que vai ter, né? Durante o dia é muito elevado e à noite é o contrário, né? Pode ficar abaixo de zero. Isso aí pode ter um impacto na minha estrutura, né? Então, aí já entra uma série de ações que eu tenho que analisar. Pode ser uma região que tenha grandes ondas, né? Pode ter maremoto, né? Então, eu estou citando aqui para mostrar para vocês que, dependendo do tipo da estrutura e da região que ela vai ser executada, né, a concepção daquele projeto se torna cada vez mais difícil, porque eu tenho aí uma série de variáveis que eu tenho que considerar, tá? Então, estruturas que atuam principalmente por meio de composição de elementos em compressão e tração, né, são chamados aí sistemas de vetor ativo ou sistemas estruturais com tração e compressão concorrente, né? É o caso aí das treliças. Então, quando a gente fala de treliças, a gente lembra sistemas de vetor ativo, né, que realmente são vetores, né? Quando a gente calcula, mais na frente vocês vão observar que é uma combinação de vetores, né? Quando a gente consegue analisar esses elementos de forma individual, que forma a treliça, a gente consegue calcular a treliça, tá? Então, apenas para lembrar aí essa classificação, né? Ó, ele está mostrando aí que são os esforços de tração, né? A gente tem a carga externa e tem as forças internas nas barras. E essas forças a gente vai ver na frente, que pode ser
de tração com pressão, tá? Tem outro exemplo aí de sistema estrutural de vetor ativo, né? Tá mostrando aqui a Torre Eiffel, né? Que é formada toda por treliça. Aqui já seria um projeto aí de uma construção como se fosse um deck, né? Não sei se foi feito isso lá. Tá? Uma outra obra já aqui no Brasil, né? Que eu coloquei aqui, que é uma obra bastante emblemática, né? Que eu vejo no meu ponto de vista, né? Que é a Arena da Baixada. Né? Essas treliças aqui, elas vencem um vão de 200 metros, né? Para vocês terem uma ideia. Então, é uma estrutura muito robusta e muito complexa, né? Eu entendo que para calcular aqui essa estrutura é uma grande responsabilidade, né? Para vencer um vão de 200 metros, uma cobertura, não é muito comum, né? Não é comum esse tipo de estrutura no Brasil, tá? Aqui tem, se eu não me engano, tem a altura dessa treliça equivale a um prédio de 3 pavimentos, né? Tem 10 metros de altura, se eu não me engano. Um vão de 200 e altura de 10 metros, tá? E as estruturas que atuam principalmente por massa e continuidade do material, né? Que são as conhecidas as estruturas de massa ativa, né? Estruturas de vigas e pórtico, né? Que é a combinação de viga e pilar. Então, quando a gente tem a presença aí desses elementos, a gente diz que é um elemento, que é um sistema de massa ativa, né? Ou seja, ela vai solicitar sempre, vai exigir que a estrutura tenha, vamos dizer, que os elementos tenham uma seção transversal, né? Com grande, vamos dizer, grande utilização de massa, né? Como a gente fala, de área, né? Então, a seção transversal dela é caracterizada por esse aumento da área, para ela poder resistir a esses esforços, tá? Então, a gente chama aí que seria massa ativa. E aqui está mostrando o caminho das cargas, né? Então, recebe o carregamento externo, a viga aqui que está disposta na horizontal, essa carga vai caminhar até nos apoios, até chegar às fundações, tá? E aí o conceito de flexão, né? Só para a gente relembrar. Né? A flexão é um fenômeno provocado pela aplicação das cargas perpendiculares. Né? Então, a gente tem a carga perpendicular ao eixo da viga, né? E resultando numa deformação desta, e seu eixo, que antes era reto, passa a ter uma forma de uma parábola. Né? Então, aqui é só relembrando lá o conceito. Né? Esse termo flexão. Né? A viga indeformada, e aí a viga vai sofrer a deformação. Né? A gente vai ter aqui o que seria a viga fletida. Né? Então, antes aqui era o eixo reto, ele se deformou e ficou aqui, né? Igual uma parábola, tá? E aí um exemplo, né, de um sistema estrutural de massa ativa. A gente tem um deck, né? Ó. Então aqui seria uma viga, né? Então a gente tem que pensar aqui, para qual o modelo, vamos dizer, o modelo estrutural, né, que foi considerado para conceber esse deck, né? Que é um deck aqui panorâmico, onde isso aqui é no Grand Canyon, né? Tem 20 metros em balanço, né? Então, o que o projetista teve que considerar aqui como modelo, vamos dizer? Modelo estrutural. É uma viga, né? O que ele teve que analisar é uma viga engastada, né? E ele vai analisar essas cargas que vão atuar aqui para ele poder dimensionar, para ele poder chegar nessa altura, né? Isso aqui em planta é como se fosse uma ferradura, faz um U, né? Para ele poder conseguir vencer esse vão, né? E permitir que as pessoas possam visualizar aqui através do piso, que é um vidro. Se eu não me engano, é um vidro que é como se fosse uma placa de vidro, né? Uma laje, para poder visualizar aqui, né? Ter essa visão do Grand Canyon. Se eu não me engano, tem 8 centímetros de espessura, essa chapa de vidro que está apoiada nessa estrutura. Né? Então, como se fosse uma viga metálica com seção I, que ela faz essa curvatura, né, para vencer esse vão. Tá? Então, aqui eu coloquei só para demonstrar que foi um modelo estrutural simples, né, que subsidiou a análise desse projeto. Tá? Foi, no caso, essa viga em balanço. E aí outros exemplos, né? Eu coloquei o centro administrativo lá do governo
de Minas Gerais, ó, a gente tem um pórtico que seria aí um pórtico tridimensional, né? Tem 4 apoios, né? Uma estrutura bem robusta em que o prédio está pendurado nele, né? Então tem um prédio aqui que tem 150 metros de comprimento, se eu não me engano é 4 pavimentos, 4 ou 5 pavimentos que está pendurado através dos tirantes nesse pórtico, né? E aí daqui é transmitido para as fundações, né? Então foi o uso também aqui de elementos mais simples, né? Eu tenho toda uma estrutura convencional que foi pendurada aqui numa estrutura, num pórtico espacial, tá? Tem essa estrutura lá de Fortaleza, ó, que está em balanço, né? Então o princípio aqui o que é? Eu obter aqui, definir uma seção transversal, né? Que tenha capacidade suficiente para vencer esse vão em balanço. Então aí eu vou pensar uma combinação de elementos, né? Ou vai ser um elemento retangular, né? Ou uma forma aqui que está parecida com uma seção I, né? Se a gente imaginar que tem uma parede estrutural aqui no meio, está simulando uma seção composta, como a gente chama, né? Para ele ter condições de vencer esse vão, né? Atendendo o carregamento e atendendo a questão de deformação, né? Aqui o trecho de uma ponte, né? Aquelas pontes feitas com aduelas, né, que a gente chama, que são aduelas de concreto armado, que vai avançando aqui, né? Ele vem, traz pré-moldado e vai colocando aqui, vai avançando. Então, o sistema também de forma ativa, né? Eu tenho seção aqui, uma seção bem considerável de concreto para poder existir esses esforços. Tem essa imagem aqui de uma casa, se não me engano, aqui é na Espanha, essa casa, que ela é bem conhecida. Então, uma combinação, ó, né, de elementos dispostos, né? Eu tenho uma seção I, tenho uma seção IU, tem outra seção IU que está apoiando essa daqui, e aí ele conseguiu estabelecer o equilíbrio aqui, né? E aplicar aqui, ó, uma composição de elementos estruturais para formar, vamos dizer, a edificação, né? Da forma que ele queria na arquitetura, tá? E aqui as estruturas que atuam principalmente por continuidade de superfície, né? Que são chamadas de superfície ativa. Então, são estruturas aqui que elas são tensionadas, né? A gente chama aqui, são estruturas em estado de tensão de membrana. Então, sempre que a gente pensa numa estrutura que para ela ter equilíbrio, para ela ter estabilidade, eu tenho que aplicar elementos que vão estar sujeitos à tração, a gente chama que são sistemas estruturais em estado de tensão de membrana, né? Que são chamadas tensoestruturas ou estruturas retesadas, né? Que alguns chamam também, essa denominação também é utilizada, tá? Então, para eu manter o equilíbrio, ó, eu tenho que aplicar tensão na estrutura, né? A forma dela é definida justamente quando a gente começa a tensionar esses elementos e transferir até os apoios, né? Então, a gente tem uma série de estruturas já no Brasil desse tipo, né? Principalmente aí coberturas, né? De estádio de futebol, né? Alguns estádios foram feitos com esse conceito aqui, de tensoestruturas, né? São estruturas mais leves, né? E que ela tem aí esse requisito, né? Esse apelo aí estético, né? Que fica, né, a aparência, né, a questão da estética é muito levada em conta num projeto de arquitetura, tá? Então, quando vocês observarem algum tipo de estrutura assim, são as chamadas sistemas estruturais de superfície ativa, que a gente chama. E as estruturas que atuam principalmente por transmissão vertical de cargas, né? A gente tem aí, que são chamados os sistemas estruturais verticais, né? Que é onde a maioria, né, das edificações de múltiplos pavimentos são feitas considerando esse sistema, né? Tem essa classificação do sistema estrutural, tá? Aqui é um prédio em São Paulo, né? Esse etal é aqui, eu coloquei aqui que ele atingiu aí, na época ele foi feito uma estrutura mista, se eu não me engano, que os pilares são em concreto armado, e ele alcançou aqui, bateu o recorde mundial de resistência do concreto, tá? O edifício Taipei 101, ó, 508 metros de altura, né? Então, o conceito aí desse sistema é justamente a composição vertical, né? É a repetição vertical
dos pavimentos. Por isso que a gente chama de múltiplos pavimentos. E internamente a gente tem, pode ter outras classificações, né, de um sistema mais isolado, mas no geral ele é caracterizado por esse sistema vertical, tá? E aí só algumas imagens, né, mostrando lá a questão dos arranha-céus, né? O atual que a gente tem construído só para relembrar lá, que você já conhece, né, que é o Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura, né? E tem esses projetos aqui que já estão, se eu não me engano, um desses daqui que já está em execução também, que vai ter 1 quilômetro de altura, né? 1.007 metros, se eu não me engano, que vai ficar acho que é a Arábia Saudita, né? Ele já está em execução, tá? Então, só mostrando, né, o que é possível fazer com esse sistema estrutural, né, vertical. O que já se faz, né, hoje, atualmente, né? A gente consegue, é uma forma aí até dos países, né, concorrerem, né, uma forma de, vamos dizer, disputa econômica através justamente de quem constrói o prédio mais alto, através desse sistema estrutural. Tá? Aqui deixa eu voltar. Aqui. Esse aí para mostrar lá que eu tinha comentado, né, lá na questão de imitar a natureza, né, foi aplicado aqui, ó, no Estádio Olímpico lá de Pequim, né, que foi conhecido como o Ninho do Pássaro, só para ratificar aquela questão, né, de tentar imitar a natureza. E na verdade foi o que aconteceu aqui, né? Ó, eles se inspiraram lá na questão do ninho do pássaro mesmo, né? E aí eles conceberam esse projeto, né, formado aqui por elementos que variam, né, em dimensão de seção transversal e espessura também, né? Aqui são elementos metálicos que variam conforme vai aumentando a carga neles, né? Eles variaram a espessura dessa chapa de aço, para vocês terem uma ideia. Ver a complexidade, né, que deve ter sido fazer um projeto desse. E as ligações também desses elementos, né? Que a maioria das ligações eram diferentes, por causa da disposição das barras. Então dá muito mais trabalho, né? Você ter que projetar, você ter que executar diferentes ligações numa estrutura, né? Ver que eles seguiram mesmo aí a risca nessa questão de concepção estrutural. Com certeza deu bastante trabalho em termos de projeto de execução, mas eles conseguiram colocar aí, né? Tentar imitar um pouco da natureza, que é aquilo que eu comentei com vocês, tá? Já vai finalizar aqui. Vamos ver se a gente avança aqui. Então, o sistema aí totalmente estruturado, né? Que é um outro conceito, né? Quando os elementos estruturais de sua superestrutura são lajes, vigas e pilares previamente dimensionados e que têm a finalidade de resistir ao seu peso próprio e a todas as cargas atuantes. A alvenaria portante, né, quando a gente fala lá de alvenaria estrutural, ou seja, a própria alvenaria já é a estrutura, e as estruturas mistas, né? A gente pode ter uma estrutura aí combinada com alvenaria, aço, concreto, né? Madeira e alvenaria, aço e alvenaria. Então, uma outra alvenaria estrutural, tá? E aí o conceito, né, que eu queria colocar. A gente já passou 10 minutos, né? Mas já vamos fechar aqui, já está no... Então, conceito de cálculo estrutural, né? A ideia do cálculo estrutural pode ser dividida em 3 frentes de trabalho. O anteprojeto da estrutura, né? Aqui nessa fase, a concepção inicial do projeto é criada. A estrutura pode ser um edifício, um navio, um avião, uma prótese óssea, né? As dimensões das peças são arbitradas, segundo critérios técnicos e empíricos. A fase 2, que é a modelagem. Então, eu vou modelar ali o meu problema, né? Vou ver qual é o elemento que pode se aproximar, pode modelar a minha estrutura real, né? Então, essa fase aqui de modelagem. Eu vou definir quais elementos que vão representar a minha estrutura real, né? Para eu poder avançar para a próxima etapa, né? Então, aí na modelagem, eu posso utilizar alguns dos métodos que são bem conhecidos, né? É o método dos elementos finitos.
né? E posso utilizar também os elementos de barra que a gente está vendo aqui, né? Na disciplina de teoria das estruturas. Eu posso pensar no modelo mais simplificado, que é formado por barras, né? Eu tenho a combinação de pilares, vigas, lajes, e aí eu posso modelar minha estrutura, né? Eu vou ter um cálculo simplificado, mais simplificado. Não vai exigir tanto, vamos dizer, tanto recurso computacional, como a gente chama. Ou posso ter um método numérico mais robusto, que no caso aqui é o método dos elementos finitos, tá? Que é um dos métodos também muito utilizado aí pelos programas de computador. E aí, quando o problema é mais complexo também, né? Aí eu posso adotar. E a fase 3 é o dimensionamento das peças, né? Então, nessa fase é necessário o conhecimento de questões específicas de cada material, que constitui a estrutura, aço, se vai ser aço, né, como comentei, se vai ser aço, madeira, alumínio, compósito, se vai ser concreto, né? Então, esse conhecimento é o que vocês vão adquirir aí ao longo das disciplinas, né? Concreto 1, concreto 2, estrutura de aço, estrutura de madeira, né? E considerando também a questão do projeto de arquitetura, aí que entra, né, essas definições. Então, o cálculo de uma estrutura depende de 3 critérios a seguir. Estabilidade, toda estrutura deve atender às equações universais de equilíbrio estático. Resistência, né? A gente precisa que os elementos resistam aos esforços, às tensões internas que vão ser geradas, né? E rigidez, né? Então, além de resistir às tensões internas geradas pelas ações solicitantes, as estruturas não podem se deformar excessivamente, tá? Então era isso, pessoal, que eu tinha hoje para... A gente já passou da hora, né? Vocês quiserem fazer perguntas na quarta-feira, né? Se tiver alguma dúvida aí, no início da aula vocês podem perguntar. Desculpa, mas o teu horário não é mais tarde? O novo ajeitado? Pensei que ia ter só um intervalo agora e ia continuar. Não, aí Foi mudou. Sobre isso. Mudou de novo. Mudou novamente, tá? Ah, tá. É porque tá uma confusãozinha, mas a gente vai se ajustar com os horários. Isso, aí eu coloquei o horário lá no plano de ensino. Tem 2 arquivos lá, tem esse arquivo, né, da aula de hoje, que está lá na pasta arquivos, lá nessa sala virtual, e tem o plano de ensino. Aí eu coloquei o horário lá das aulas, tá? Você fez chamada aí, mestre? Eu vou baixar aqui deixa eu... Onde eu baixo aquela chamada, né? A frequência de vocês. E, professor, teve várias pessoas que já saíram, viu, da aula, visto que a internet estava ruim, principalmente da galera que estava conectada com a Você Telecom. Não sei se já voltaram, mas é bom levar em conta. Tá bom. Vou baixar aqui a lista e depois eu vejo pontualmente aí e coloco a presença do pessoal. Tá, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e até a quarta-feira. Aí as perguntas vocês podem fazer na quarta, não tem problema, tá? Obrigado aí pela atenção. Ok, professor. Obrigado. Boa noite. Ok, valeu.